Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre a regulação da criança com autismo. Nós temos ouvido muitos profissionais da educação se questionarem e questionarem aos outros sobre como atuar de forma a regular uma criança que apresente desregulação no momento de uma crise ou de alguma situação. Então, a gente precisa entender que o autista, ele muitas vezes irá se desregular por conta do excesso de estímulos do ambiente ou até mesmo das pessoas as quais irá está compartilhando o ambiente com ele. Os autistas muitas vezes têm dificuldade com as emoções e quando elas estão sobrecarregadas de estímulos, elas normalmente começam a apresentar comportamentos desafiadores e agressivos. Muitas às vezes responde de forma a se isolar, a chorar, a ficar quietinho, não querer contato visual, enquanto outros às vezes responde com uma sobrecarga muito grande e começa a se bater, a bater nos outros, a agredir as pessoas, a se agredir. Então, a gente precisa observar o que provoca essa desregulação nessa criança, num ambiente escolar. Nós precisamos ver como é que está esse ambiente. É um ambiente de muitos estímulos visuais, sensoriais. Como é que está funcionando essa sala de aula? Quais são os fatores que nós temos que nos sinalizam que foram fatores que contribuíram para que essa criança tivesse uma sobrecarga? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que é que causou aquela desregulação. E aí, quando você perceber, você começa a fazer as devidas alterações. No caso, se for a questão sensorial, se essa criança ficou incomodada com o barulho, com o alvoroço, com o excesso de estímulos, talvez sonoros do ambiente, talvez haja necessidade de você estar retirando daquele ambiente. Ele precisa ir para um ambiente calmo, um ambiente que ele tenha tranquilidade e que ele possa diminuir todo aquele excesso de sensibilidade. Depois, você precisa estar transmitindo para essa criança amor, segurança. Nós sabemos que cada autista possui as suas particularidades. Então, nós precisamos conhecer muito bem o nosso aluno, ou pelo menos tentar conhecê-lo o mais que pudermos, para que nós possamos fazer as intervenções adequadas. Porque eu preciso saber se o meu autista, quando ele está agitado, quando ele está sobrecarregado, se ele quer ser acolhido com um abraço, com um beijo, se ele quer algum objeto de conforto, se ele quer comer algum alimento. Então, eu preciso, muitas vezes, das informações dos pais para que eu possa intervir com essa criança da melhor forma possível e de forma
eficiente. Eu não posso querer apresentar uma estratégia para uma criança autista que tem um desregulamento igual eu apresentaria com outra, porque existe uma singularidade, uma individualidade, cada um vai apresentar sensibilidade a determinado tipo de estímulo, seja sensorial, seja auditivo, visual, tato, paladar, olfato. Então, o que é que incomoda aquela criança ou o que é que aquela criança necessita que nós oferecemos ainda mais para estimulá-las? Então, aqui nós estamos falando da desregulação em relação ao excesso de estímulo para aquele autista que não gosta de hipersensibilidade, que é o excesso. Então, que você, ao perceber que essa criança começou a se desregular, a ficar agressiva, a ficar violenta, às vezes começar a gritar, a se jogar no chão, a tampar os ouvidos, a agredir os colegas, professores ou até mesmo se agredir, que você possa estar retirando ela daquele ambiente que provocou esse desregulamento, para que ela possa se tranquilizar, se acalmar e assim que possível que ela sinalizar para você que ela está preparada para voltar para um ambiente que vocês possam estar retornando com ela. Mas não adianta você mantê-la naquele ambiente que está sendo prejudicial ou você também começar a gritar, a pedir silêncio, porque naquele momento ela não vai te compreender. Então é um momento que você precisa acolher e respeitar essa criança. Muitas vezes ela vai sinalizar para você o que ela quer, mas pode ser que ela não tenha condições de fazer isso. Então que você só acolha, que você, se ela permitir, que você a abrace, que você a beije, que você procure usar palavras simples, objetiva, frases curtas, para que ela consiga entender o que você está sinalizando naquele momento em que ela se encontra tão desregulada. Então, esse momento é um momento para a criança muito difícil. Muitas vezes ela não vai conseguir de imediato se autorregular. E aí você vai precisar fazer as devidas intervenções, muitas vezes várias tentativas, até que essa criança se sinta confortável e tranquila. Pode ser difícil? Pode, mas você precisa tentar. E mais do que tentar, você precisa ter consciência do que é que causa esse desconforto nessa criança ou nesse adolescente, para que você evite que outras situações semelhantes aconteçam. Porque você já vai conhecer um pouco o seu aluno e vai saber o que é que provoca nele essa desregulação. Então, manter um ambiente tranquilo, confortável, que atenda às necessidades dessa criança, além de ser uma atitude de inclusão eficiente, é uma prova de que você também está se conscientizando da necessidade de estar observando para fazer as devidas intervenções. Porque quando nós não conhecemos a individualidade do nosso aluno,
nós muitas vezes não vamos conseguir fazer a intervenção adequada. Então, nós precisamos muitas vezes da parceria da família. Nós muitas vezes vemos pais e professores, mediadores, mantendo uma distância uns dos outros. E isso não pode acontecer. Professor e família precisam estar muito unidos em prol de proporcionar qualidade de vida e bem-estar para essa criança. Então, eu, quanto professor, preciso estar trocando informações com essa família. Quais são os estímulos que o prejudicam? Quais são os estímulos que são necessários para o seu aprendizado? O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta? Como fazer uma intervenção diante de um comportamento mais desafiador ou mais de isolamento? Então, todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações quanto profissionais precisa ser trabalhado juntamente com a família, porque ela conhece aquela criança, ela sabe quais são as intervenções que precisam ser feitas com aquela criança. Então, manter essa união, essa troca, essa comunicação com a família é muito importante para que nós, no momento em que essa criança estiver precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa colaboração, que nós sabemos como agir diante de determinada situação. Nós precisamos realmente fazer com que a inclusão seja de fato eficiente. Nós não podemos incluir sem ter conhecimento, sem nos propor a conhecer, a buscar informações, para que nós possamos fazer a inclusão acontecer de fato. Não adianta deixar aquele aluninho ali desregulado, sem apoio, sem a proteção devida, sem o cuidado devido, só para dizer que nós fizemos inclusão, porque isso não é inclusão. E nós precisamos também estar conscientizando quanto professores, quanto educadores, aos demais alunos. Fazer com que os outros coleguinhas também entendam quais são os estímulos que são prejudiciais ou não àquela criança. Nós precisamos ensinar, educar, conscientizar todos que estão naquele ambiente e que irão estar em contato com essa criança. Que vocês possam estar sempre disponíveis a buscar aquele conhecimento que vocês não têm. Não adianta nós falarmos que não sabemos trabalhar com o processo de inclusão, se nós não colocamos à disposição para estar aprendendo sobre as diferentes deficiências, que você possa desenvolver empatia, amor, respeito, para que você possa executar a sua função da melhor forma possível. Um abraço carinhoso e boas reflexões.